Oi, gente! Estamos aqui para gravar mais uma sessão de perguntas e respostas. Hoje respondendo a pergunta do Leandro. Ele quer saber até quando uma pessoa deve seguir tomando a ayahuasca. E ele comenta que no começo ele é frequentador e que no começo queria tomar toda semana, porque queria descobrir várias coisas e ficou naquela sede, né, de ficar buscando toda hora, mas só que ele chegou à conclusão que também esse não é o caminho, né, porque também não dá pra gente resolver todos os nossos problemas tomando a ayahuasca, que isso não é uma tábua de salvação. Essa é a pergunta que ele fez pra gente. Bom, Leandro, essa pergunta chegou em boa hora, porque na verdade eu ando pensando muito, né, a respeito de tudo isso. Já me fiz várias vezes essa pergunta também. Eu acredito de verdade que você tem que ficar no agora e analisar Se agora isso tá no sendo agora, bom pra né? Você, se você está sentindo que tá tendo experiências, que você tá conseguindo aplicar, né? Se você tá bem, né, com essa questão, eu acho que não tem que ficar pensando no amanhã não, entendeu? Porque quando você faz isso, você tá saindo do agora, né? Então não tem como a gente ficar analisando uma coisa, né, que está acontecendo agora e colocar lá no futuro, porque na verdade a gente não sabe o que vai acontecer, né? E tantas águas podem rolar até lá, né? O caminho pode mudar, você pode descobrir outras coisas. E assim, eu acredito de verdade que se tiver no teu roteiro, cara, coisas vão acontecer. Então eu acho que o primeiro ponto é analisar como está sendo isso no agora, tá? Se agora você tem esse conflito dentro de você, é bom olhar muito para isso, tá? Entender por que tá carregando culpa, entender por que tá julgando tanto, não é? Não tem problema, é apenas uma experiência, né? Eu acho que o fato principal aí é a gente olhar como que estamos aplicando tudo isso que a gente anda aprendendo lá nos rituais com a ayahuasca. Porque assim, será que isso está sendo apenas uma experiência, né? Será que eu estou preso, né? E me identificando a essa experiência? Ou será que eu estou indo além de tudo isso, né? Será que eu estou aplicando? Será que eu saí fora da historinha em si e fiquei só apenas com o ensinamento? Porque o lance é o seguinte, né? Se você tem uma experiência maravilhosa lá num sábado de ritual, entendeu? Sente um amor universal, vê vidas passadas, tem vários aprendizados, né? Várias fichas que caem. E aí, cara, você chega na segunda-feira, entendeu? Quando você volta para tua vida aí comum, cheia de problemas, sofrimento, desafios, dificuldades, depressão, enfim, seja lá o que for, e você continuar se sentindo o mesmo, aí eu acho que tá na hora de questionar, né? Tá na hora de questionar, né, se realmente a ayahuasca não tá sendo apenas uma fuga para sair dessa vida ordinária, dessa vida comum e sofrida, né, que todo mundo leva, porque eu acho que esse é o ponto da investigação, tá? Para ver até onde talvez a ayahuasca tá sendo uma fuga para você. Uma ficha minha caiu faz pouco tempo, que realmente várias vezes assim eu busquei sim a ayahuasca como uma fuga e pode perceber, entendeu? Basta acontecer um problema na vida da gente, né? Uma situação difícil que você quer sumir, que você não está conseguindo lidar, você pensa, nossa, se tivesse um ritual hoje, não é? Então assim, eu acho que esse é o ponto da investigação, tá? Não ficar olhando assim pro futuro, assim, ai, até quando eu vou tomar. Então assim, traz tudo pro presente, traz tudo pro agora e veja, tenta investigar, né? Tenta olhar para isso, se realmente o agora está sendo aplicado, né? Tudo que você está aprendendo agora está sendo aplicado, se está sendo válido, não é? Então, analisa bem tudo isso. Eu coloquei isso para minha vida, entendeu? Sou eternamente grata. Tudo que eu aprendi na ayahuasca, até mesmo nos momentos de fuga, eu vejo que aquilo foi importante. Então, assim, não se culpe se caso alguém aí, né, se deu conta de que realmente está procurando os rituais como fuga, ou porque gosta da fogueira, ou porque gosta do bailado, porque realmente é uma cerimônia muito bonita, te desperta muita coisa aqui dentro, sabe? É uma coisa muito tocante, é uma coisa muito bonita, é uma coisa muito boa de ser sentida. É muito bom você ser confrontado, entendeu? Naquelas 4 horas com todos os tipos de sentimento. Eu acho que é uma ótima professora, assim. Faz você se conhecer, faz a gente aprender a lidar com a gente mesmo, né? A cuidar da gente.
Eu acho que nesse ponto é muito bom, mas eu acho que chega um determinado momento da tua vida que você tem sim que fazer essa pergunta, né? Se tá sendo fuga, o porquê que eu tô ainda buscando, o que que eu quero com tudo isso. Eu acho assim que essas perguntas, essas indagações são muito importantes. Eu não tô nem falando só na ayahuasca, tá? Em qualquer caminho que você estiver seguindo, em qualquer situação que estiver rolando aí na tua vida, né? Pare para se perguntar, para que será que tudo isso está acontecendo comigo? Traz todas essas coisas, né? Traz todas essas questões e coloque para dentro. É normal sim a gente ter essa sede, na verdade a gente tem uma sede enorme pelo sagrado e a gente não sabe, né, como buscar tudo isso. E a ayahuasca te traz essa grande oportunidade, porque toda aquela teoria que você aprendeu a vida inteira passa a ser sentida, sabe? Você vivencia tudo aquilo que você já leu em um livro, por exemplo. Então, assim, isso mexe muito com nossos sentidos, né? Mexe muito com a gente. E quanto mais a gente entra dentro da gente mesmo, mais desperta a nossa curiosidade. Então, isso, assim, é super normal, eu acredito, assim, no começo, né, que você está trilhando esse caminho, mas assim, realmente chega um ponto que você precisa fazer essa pergunta, eu acho que você precisa se questionar, não é? Ainda mais se você está assim, com essas questões, tá? Mas se você não tiver com essas questões, vai seguindo, entendeu? Vai seguindo sem problema nenhum, sem culpa nenhuma, entendeu? Tudo acontece na hora certa na vida da gente. A ayahuasca não é tábua de salvação, assim como nenhuma religião, como nenhuma filosofia, entendeu? Nada é tábua de salvação. A tábua de salvação é você mesmo, né? É você mesmo querer lidar com as suas questões, querer se conhecer, querer olhar para dentro, né? E expandir, se abrir, se abra para novos conhecimentos, né? Tem muita gente que fica muito ligada assim nessa questão, será que eu devo, não sei o quê. Cara, eu acho assim, se passou a ideia, entendeu? Assim, será que eu devo ir na ayahuasca? É porque eu acho que você quer ir, entendeu? Então, assim, se joga mesmo e entra na experiência, né? E tente extrair tudo que for de bom para você, né? O bom é bem relativo, né? Não é só quando você tem experiência de amor universal que é bom, tá? Até mesmo na peia, porque assim, você precisa conhecer os seus dois lados. Não basta conhecer um lado só, né? Porque o que seria do bom se a gente não conhecesse o ruim? A gente não ia ter parâmetro nenhum. Então assim, tome a ayahuasca até o momento que você achar que deve, né? Agora eu trago meus convidados. Olá, Vivi. Agradeço a oportunidade de participar desse vídeo. Foi uma pergunta que trouxe boas reflexões, né? E eu acredito que é uma pergunta comum, a gente ouve bastante e se pergunta também, né, sobre até quando nós vamos utilizar essa bebida, né? Eu acho que é uma pergunta que não se refere só à ayahuasca, acho que a todo o caminho espiritual, mas no caso da ayahuasca, como envolve um uso, né? É uma pergunta que eu acredito que todo mundo se faça, né? E para responder essa pergunta, eu acredito que a pessoa precisa refletir antes sobre outros assuntos, né? Então, a primeira questão que me vem em mente é o que ela acredita, né? E para que a ayahuasca está sendo utilizada? Então, partindo dessa reflexão, a gente pode entender a ayahuasca como uma medicina e utilizar ela em busca de alguma cura, né? Pode ser para vícios, cura emocional, psicológica ou até mesmo espiritual. E a partir dessa compreensão, a gente pode entender que a partir do momento que a pessoa encontrou a cura que ela estava buscando ou percebeu que a ayahuasca não vai trazer essa cura para ela deixa de fazer o uso. Então, isso pode ser um ritual, um mês, 6 meses, um ano, enfim. Como uma medicina, assim que se atinge um objetivo ou não se atinge o resultado esperado, vai se procurar outra medicina, outros métodos, né? A gente pode entender a ayahuasca também, e é muito comum isso, como uma ferramenta, né? Que nos leva a um determinado estado de consciência que muito dificilmente a gente conseguiria sem utilizar ela. É comum também a gente ouvir diferentes pessoas de diferentes, né, vertentes aí falando que a gente não precisa utilizar a ayahuasca, e eu concordo, acredito nisso, que é um estado a força, ela é um estado natural nosso, que a ayahuasca é uma ferramenta que nós utilizamos só para nos lembrar desse estado natural, que chegará um momento, né, que não precisaremos mais usar. E quando chegar esse momento, acabou-se o uso, porque a pessoa consegue chegar
ficar, né, com a consciência ampliada o tempo todo. É claro que na minha experiência pessoal não cheguei nesse ponto ainda, mas então, entendendo a ayahuasca como uma ferramenta, se utilizar ela até quando ela for necessária. Depois disso, não mais, né? Mas também é uma forma de ver a ayahuasca que ela abrange esses dois aspectos e mais um terceiro. Ela é uma medicina, ela é uma ferramenta, né, que nos leva a determinados estados, mas ela carrega em si um ente sagrado. E o que eu quero dizer com isso? A gente entende a força como um estado sagrado, né? É um estado de consciência onde a nossa conexão com o divino é muito maior. E essa conexão é sagrada por si só, né? E aí, partindo dessa visão, e para mim é muito isso, o que seria mais importante, né? O que seria mais sagrado na vida do que manter isso, né? Quando a força se manifesta, né, de uma maneira tranquila, elevada, nos trazendo ensinamentos, nos trazendo conhecimento, o que pode ser mais sagrado do que aquilo, né? E vendo como algo sagrado, né? E não só a força, mas o próprio ato de comungar dessa bebida que nos leva a esse estado é sagrado por si só, né? Quando que a gente vai parar de beber, de comungar desse estado? Para mim, essa é uma grande questão, porque se depender da minha vontade pessoal, nunca. Eu desejo que minha vida inteira eu possa ter essa oportunidade, né, de entrar nesse estado de consciência, independente de ter o uso de uma ferramenta ou de uma medicina. Então, o mestre Irineu, por exemplo, conheceu a bebida aos 22 anos de idade e parou de beber ela aos 81 anos, se não me engano, com 60 anos utilizando ela. E, claro, né, pela força da visão que ele teve com Nossa Senhora da Conceição, pela persistência, né, no ato de fé, passou a vida inteira comungando. Então, para mim, na minha experiência pessoal, se eu tiver a honra e for merecimento de beber essa bebida a vida toda, para mim não há nada mais sagrado do que isso, né? Então eu acho que essa preocupação de até quando a gente vai utilizar a ayahuasca vai passar antes no porquê que você acredita que você está utilizando, né? O que que você está buscando e como você encara essa experiência. Eu acho que a partir dessa compreensão a gente pode chegar a uma resposta mais lúcida em nossa mente e, e compreender o uso dela no nível pessoal. Oi, gente, tudo bem? Oi, Vivi. Oi, Leandro. Eu tô aqui hoje para responder a sua pergunta. E foi muito interessante você perguntar isso, porque é algo assim sobre o qual eu já havia pensado bastante, né? E foi legal assim fazer esse exercício de pensar por que assim, para mim, participar de um ritual com a ayahuasca é tão importante, assim, por que é uma coisa que me faz assim buscar mesmo esse caminho espiritual e até mesmo encontrar algumas respostas. Eu fiquei pensando assim que no dia a dia, sabe, nessa correria que a gente vive, ou independente da vida, né, que a gente tem, é muito difícil a gente se entregar da maneira como se entrega para ayahuasca. Isso eu tô falando de mim, né? Então, quando eu tô lá no momento, vivendo o ritual, para mim, assim, eu costumo dizer que é o pico do momento presente. É onde eu consigo, assim, estar realmente entregue e aberta e predisposta para o que quer que aconteça, para o que quer que venha de ensinamento. E assim, sendo muito honesta comigo mesma, eu não sou da mesma forma, assim, no dia a dia, na minha vida. Em que sentido, né, eu digo isso? Eu acho que as coisas acontecem, às vezes as pessoas, sei lá, na interação assim com outras pessoas, elas fazem coisas de repente que não estão de acordo com a minha expectativa, e aí nesse sentido já fica muito fácil assim para eu identificar que no relacionamento, na interação com outras pessoas existe sim uma expectativa, ou mesmo não só necessariamente com outras pessoas, mas uma expectativa com relação ao andamento do meu dia, por exemplo, as coisas que eu planejo fazer, né, durante o dia.
Então, se sai do meu planejado, de repente, sei lá, eu tinha planejado passear com os meus cachorros, de repente cai um big de um toró. Então, já tem aquela questão da frustração, ou seja, não era o que eu tinha planejado, não era o que eu tinha me preparado para fazer. E, no entanto, num ritual, por exemplo, com a ayahuasca, eu não me preparo para nada, eu simplesmente estou lá aberta para receber o que for. E isso, assim, nesse sentido, me trouxe essa reflexão de que talvez eu pudesse, né, mudar um pouco a minha postura com relação a viver o mundo presente no dia a dia, dentro da minha própria vida. E outra coisa, assim, que eu fiquei pensando é que ultimamente eu tenho visto, assim, que essa coisa mesmo do comportamental, da minha personalidade, da minha individualidade, eu tenho visto que eu comecei a reparar, me dar conta do meu comportamento, da minha atitude, das minhas palavras, no dia a dia mesmo, na vida, né, assim, cotidiana, nas coisas que me acontecem durante o dia. Mas que a ayahuasca me proporciona esse contato, assim, com o intangível mesmo, com o que é metafísico, com o que eu ainda não consigo compreender. Então, ela mostra de uma maneira, assim, muito, como eu posso dizer, lúdica até, de uma maneira que eu consiga entender coisas que parece que no dia a dia fica um pouco mais difícil. Então, assim, até quando eu vou tomar ayahuasca, eu não sei. Mas o que eu queria dizer assim é que um diazinho de cada vez, para mim, por enquanto, ainda faz sentido. Então, no meu caso, eu trabalho, né, no Instituto Flor de Lótus, então, assim, proporcionando mesmo essa ferramenta para outras pessoas. Então, para mim, nesse sentido, assim, faz muito sentido. É um grande prazer poder estar lá oferecendo essa ferramenta para outras pessoas que mudou tanto a minha vida. E por isso, assim, não dá para eu oferecer nada que eu não aplique na minha própria vida, isso para qualquer aspecto da nossa vida, não tem como eu querer ensinar alguma coisa para alguém que eu mesma não vivo. Então, só nesse sentido, enquanto ainda fizer sentido e que eu acredito que essa ferramenta possa proporcionar, assim, o encontro com a nossa divindade interna, tanto para mim como para as pessoas que frequentam o Instituto. Obrigada, Leandro, por trazer essa pergunta, foi super interessante pensar a respeito dela. Obrigada, Vivi, mais uma vez pela oportunidade. Bom, Leandro, eu E espero que a tua namastê. pergunta tenha sido respondida. Vale lembrar aqui que são apenas opiniões, né? E cada um vai ter a sua, que a gente não está querendo impor nenhuma verdade, apenas que você ouça, né, tudo e depois tire as suas próprias conclusões, né? Ju e William, muito obrigada pela participação de vocês. Um beijo enorme no coração. Namastê.